Olá, eu sou Márcio Trojan e esse é o Antena Quert. E nesse episódio nós vamos falar sobre um período triste da nossa história, o período escravagista em Dom Pedrito. Através de consulta em livros e documentos, nós vamos mostrar esta que é uma das épocas mais sombrias do Rio Grande do Sul e do Brasil. O período escravagista do Brasil é uma mancha que acompanha nosso povo. Dados históricos dão conta de que o Brasil é o país que mais traficou escravizados entre os séculos XV e XVI, chegando ao número impressionante de 5 milhões. Como é natural ao período, o desenvolvimento de Dom Pedrito muito deve ao suor e sangue desses negros que, subjugados, deram suas vidas para que esta terra prosperasse. A presença dos negros escravizados na região de Dom Pedrito é discutível, ao menos a sua presença, uma vez que, de acordo com o escritor José Antônio Dias Lopes, eles poderiam ser facilmente substituídos pelos gaúchos que perambulavam pela região. Mas isso também é discutível, uma vez que sua mão de obra era bem mais barata. Em nossa região, eles têm sua presença registrada a partir do ano de 1810, quando acompanharam a chegada dos primeiros sesmeiros na região, como o caso de Antônio Garcês de Moraes. Eram utilizados nas lidas campeiras e serviços domésticos. Dos 8.132 habitantes de Dom Pedrito em 1858, pelo menos um terço disso era de escravizados. Nas estâncias ele tinha, além da função campeira, sempre vigiada por um capataz ou feitor, a função militar, de defesa da vida e do patrimônio de seu senhor, e poderia ser a qualquer momento recrutado para lutar contra os castilhanos. As mulheres escravizadas estavam reservados os serviços domésticos. Elas eram cozinheiras, mucamas, lavadeiras, passadeiras, engomadeiras, costureiras. Como era natural em todo o Brasil, muitas delas desempenharam o papel de concubinas de senhores e seus filhos. Existiram, contudo, negros que desempenhavam funções consideradas privativas de mulheres e vice-versa, e isso para a época. Assim, há registros de escravizados que foram excelentes cozinheiros e mulheres que eram exímias amazonas. Em Dom Pedrito houveram aqueles que foram artesãos, alfaiates, vendedores. Já as crianças auxiliavam os mais velhos em ocupações mais leves. É sabido que o valor do escravizado era alto. No primeiro inventário de Bernardino Ângelo da Fonseca, realizado aproximadamente em 1870, um escravizado de nome Ventura, com 19 anos de idade, foi avaliado em R$1,2 milhão, algo por volta dos R$150 mil nos dias de hoje. José Antônio Dias Lopes conta em seu livro que Demétrio José Xavier, o barão do Pacaraí, tinha por volta de 100 famílias de escravos em Dom Pedrito e que os alimentava com carne assada e pucheiro de leite servidos à vontade. Outros, menos generosos, serviam apenas um naco de carne assada ou charque com farinha de mandioca. Isso faz referência a uma cruel prática do estancieiro Francisco de Matos, proprietário de terras na região do Santa Maria Grande. O evento acontecia sempre nos churrascos de fim de ano. Matos mandava um de seus escravizados sair correndo o campo afora. Apoiado no parapeito de sua fazenda, quando ele atingia certa distância, Matos efetuava um disparo de pistola. Se errasse, o escravizado recebia carta de alforria. Conta-se que Matos errou apenas uma vez. Os castigos. As faltas costumavam ser exemplarmente castigadas. Ao menos 3 castigos eram bem difundidos na terra do Ponche Verde. As cadeias. Correntes de ferro colocadas nos pulsos e nas pernas. O palanque. Em um pau forte fincado no chão com cerca de 10 palmos de altura, o escravizado era amarrado e espancado. A estaca. 4 estacas fincadas no chão, dispostas em retângulos com cerca de 3 palmos de altura. O escravizado era colocado em posição horizontal, suspenso do solo, ali permanecendo virado para cima ou para baixo, sob chuva, sol e sereno. A instituição da escravatura em Dom Pedrito se manteve quase sem alteração até 1860, quando os simpatizantes do abolicionismo começaram a se erguer, entre eles o barão do Pacaraí, ironicamente um dos maiores senhores de escravos do município. Com a assinatura da Lei do Ventre Livre, em 1871, a princesa Isabel deu um novo fôlego ao movimento que aumentava seus adeptos. O negro escravizado, ao contrário do que muitos contam, não era um indivíduo incapaz de reagir.
Ocorreram suicídios, fugas e ao menos uma grande tentativa de assassínio dos seus senhores. Debandadas também foram registradas a partir de 1845, quando Manuel Oribe, então presidente do Uruguai, decretou o fim da escravidão no país vizinho. Estas tentativas ocorreram na região do Ponche Verde e Upacaraí e contou com mais de 100 escravizados. A estratégia era cada um matar seu senhor e depois fugir para o Uruguai. Descobertos, os conspiradores foram palanqueados e açoitados com rabo de tatu por 13 dias. O teatro e a abolição. Com a divulgação dos ideais abolicionistas, Dom Pedrito também organiza sua agremiação. A mais importante foi a Esperança e Caridade, que promoveu no ano de 1883 4 libertações mensais em média. A renda obtida com essas apresentações era destinada ao Fundo de Emancipação ou à compra de alforrias. Além das libertações feitas pelo Fundo de Emancipação, havia as libertações espontâneas. Num espetáculo em 7 de setembro de 1884, com a sala superlotada, foram lidas solenemente 5 cartas de liberdade sem qualquer ônus, concedidas pelos senhores Coronel João Antônio Caminha a seu escravizado Adão, Barão do Pacaraí a seu escravizado Florêncio, Boaventura José dos Santos a seu escravizado Manuel e Maria Joana dos Santos Paiva a suas escravizadas Natividade e Quintiliana. Como consta no livro A Cidade de Dom Pedrito, de José Antônio Dias Lopes, o Barão do Pacaraí chegou a propor, em uma publicação na Gazeta Pedritense, que os proprietários de escravos libertassem seus tutelados com a condição de que esses permanecessem mais 3 ou 5 anos em suas propriedades, sem descartar a possibilidade de liberdade imediata, o que aconteceu em 1888 por ocasião da Lei Áurea. O período do escravismo passou e muito nos envergonha, mas essa é uma história que deve permanecer viva, lembrando que Dom Pedrito só existe por causa do trabalho duro de cada escravizado que foi trazido ou nasceu nessa terra.